Gente, a Polícia Civil deve encerrar essa semana, o inquérito que investiga a morte da professora Larissa. Hoje pela manhã foram ouvidos a irmã do Luiz Garnica e também o pai de Luiz Garnica. A gente tem aí informações, a gente vai ouvir o Gustavo agora, a gente já tem a gravação aí. Essa é uma entrevista agora, esse é o advogado Dr. Bruno, que inclusive representa aí. A gente está com a entrevista ao vivo nesse momento. Vamos acompanhar então. Esse é o Dr. Bruno, que é o advogado que defende aí a família Garnica. Da filha dele. Então seria natural ouvir. Então eu entendo que a força do testemunho dele, ele poderia ser ouvido tão somente como um informante, tá? Por querer ou não ter certa intenção até de vê-la punida por um fato que pode ela ou não ter cometido. Doutor, o que o Antônio disse a respeito do dinheiro que ele teria emprestado para o Luiz? Ele teria emprestado esse dinheiro? Estamos ao vivo agora aqui dentro do Balanço Geral. Tá. A respeito do dinheiro, ele deixa claro que ele não ajuda somente ao Luiz, ele ajuda todos os filhos. Inclusive ele traz que ele montou consultório da Viviane, ele montou consultório do Luiz, comprou equipamento pro Luiz, ele deixa claro que essa ajuda financeira era uma ajuda normal entre pai e filhos, que não foi nada, ele nega qualquer dificuldade financeira do Luiz, e que toda ajuda, todos os valores que ele dava, que eram valores mensais em torno de 8, 10, 5, cada mês era um valor diferente, que era um valor para complementar a renda do Luiz, no que diz respeito, porque ele estava se desligando das atividades de plano de saúde para ter uma clínica privada. Doutor, em relação a ele não ter participado da exumação, ele comentou algo a respeito disso? Ela se assustou com a situação? Ela não sabia a situação do chumbinho, ela só tomou conhecimento pelos laudos, tá? Então tanto da Larissa quanto da Natália. Eles já estavam achando muito estranha a situação da morte do cachorro dias antes da morte da Natália. E a situação da carta trouxe essa situação de possibilidade de chumbinho, mas realmente quando saiu o laudo, tanto o seu Antônio quanto a Viviane também, eles, enfim, acabou de terminar com a família. O quanto agrava esses novos depoimentos com a sua cliente, no caso? Eu entendo que para a dona Elizabeth nada agrava no sentido de que é a filha e é o ex-marido, O depoimento do ex-marido, como eu disse, eu entendo que ele tem que ser muito bem sopesado, porque ele poderia ser ouvido tão somente como informante, não como uma testemunha, porque a filha dele, queira ou não, poderia ser uma das vítimas. Então eu entendo que não agravaria a situação da Elizabeth. O Antônio acredita que a ex matou a filha? Ele sim, ele acredita. Doutor, o advogado de defesa disse a respeito de outras possíveis vítimas da Elizabeth e também comentou a respeito dessa conversa que a Viviane teria tido com ela dentro já da penitenciária. O que ela confidenciou para o senhor, tanto a Viviane como a Elizabeth? Olha, o que ela confidenciou ao advogado eu não posso falar, Eu tenho a nossa linha de defesa, tá? Agora, o que a Viviane trouxe, alguns fatos a gente não pode expor aqui ainda, porque o processo está em segredo de justiça, tá? Mas, em resumo, foi tudo isso que a gente já trouxe aqui. Explica um pouquinho melhor a respeito dessas... Teriam mais vítimas mesmo, o senhor acredita? Olha, por enquanto são suposições. A gente não tem nenhum fato direto. Então, teriam supostas 2 pessoas que teriam sido vítimas de Elizabeth, mas essas pessoas nunca... Como eu falei do sumiço do dinheiro e o sumiço das joias, que ninguém procurou ao seu tempo as autoridades policiais, as supostas vítimas também não procuraram. Então, seriam supostas pessoas que estiveram com a Elizabeth e no dia seguinte ou no mesmo dia foram acabar tendo atendimento médico. Então, são suposições. Essa acusação que um dos advogados de defesa do caso do Luiz disse de que ela teria feito, inclusive, o seguro de vida e de que até o cliente do senhor, tanto a Elizabeth como também o Antônio, seriam clientes, ela teria como foco, talvez ele seria, talvez, o alvo dela? O seu Antônio, ele menciona, sim, esse seguro de vida, tá? Que teria sido feito lá na época que eles ainda eram casados, sem o consentimento dele, mas ele mesmo fala que ele acredita que esse seguro de vida foi feito por uma preocupação dela de, eventualmente, se ele faltar, como ele era o gestor da família, para que a família não ficasse desamparada. A gente está ao vivo agora para a gente poder reforçar aquilo que o senhor disse agora há pouco, a respeito da presença da cliente do senhor, no caso a Viviane, que foi vista hoje como testemunha, doutor, na situação dos 2 crimes. Explica para a gente o que ela trouxe aqui de informações, dessa presença dela, tanto no caso da Larissa como também da Natália, ela ter pouco tempo depois do que acontecido, ela está na cena do crime. Sim,
A Viviane ela foi solicitada tanto pela mãe quanto pelo irmão, tá? Nos dois casos. O que ela trouxe para nós? No caso da Natália, a Elizabeth liga para ela durante a noite, no começo da noite, informando que a Natália estaria passando mal. Na sequência, aí a gente vem saber disso posteriormente, na sequência ela liga para o Luiz, pedindo para que o Luiz vá lá para socorrer a filha, que a filha estaria passando mal. O Luiz faz esse contato com a Viviane, pega a Viviane na casa dela e ambos chegam na casa da Natália, tá? Nessa ligação entre Elizabeth e Viviane, a Viviane teria falado para ela: mãe, pelo amor de Deus, já chama a ambulância, chama o SAMU. E esse pedido ele acaba não acontecendo. Quando eles chegam na casa, a Elizabeth ainda não tinha chamado o SAMU porque ela fala que ela encontra a mãe dela em choque. Tá? Então a própria Viviane liga para a ambulância, é feito o socorro ali, e ela é levada ao hospital, onde ela acaba vindo a óbito na sequência. Tá? E no caso da Larissa, o irmão dela chamou ela também posteriormente, e tanto é que ela chega, isso está comprovado nos autos, ela chega junto com a equipe do SAMU. Então, na verdade, por ser um familiar, e isso inclusive foi questionado pelo delegado, por que ligar para ela e não ligar para o SAMU? Na resposta da Viviane, ela entende como ela é a irmã mais velha e sempre os irmãos mais novos a procuravam para todas as situações, ela acredita que por isso que o Luiz teria chamado ela. Tá? Então, somente por esse fato. Explicar dois pontos que o senhor já comentou, que estamos ao vivo agora, a respeito dela ter entrado em contato com o banco, né, tanto da Natália como da Larissa, né? Qual que é a justificativa da cliente do senhor, a Viviane? Tá, como eu já disse. Ela inclusive exibiu o celular para a autoridade policial. Esse celular foi apreendido para comprovar o que ela está alegando. Esse contato com o gerente ele foi tão somente no sentido de levantar informações de dívidas da Natália. Tá? Porque quando a Natália faleceu e a Viviane, como irmã, foi tentar ajudar a situação familiar, constatou que ela tinha vários cartões de crédito. E isso a preocupou. Então, como o gerente do banco era amigo de infância da família, tá? Cresceram juntos, ela se viu na liberdade de ligar para esse gerente, porque sabia que era o gerente da irmã, e questionar. E aí ela questiona, isso está escrito, isso tem áudio que comprova isso, tá? Então não houve nada sobre valores de Natália receber, nada disso, absolutamente ela questiona de débitos, valores a caírem na conta corrente, qual o valor que deveria ser creditado nessa conta para não ficar no negativo, isso já é o nome da Natália, e eventuais débitos em cartões de crédito para que elas pudessem. E aí o gerente informa, explica para ela como ela deve ingressar no aplicativo da irmã para baixar essas faturas. A conversa é totalmente nesse sentido, diverso do que o próprio gerente fala. Para a gente concluir esse ponto a respeito do depoimento da Viviane, em relação a ela ter... o senhor mesmo reforçou aqui que a casa onde a Natália morava não era da família, era uma casa alugada. Por que essa casa ser liberada de forma tão rápida? Até em depoimento, né, que seria um namorado da Natália afirmou isso. Olha, é curioso porque o próprio depoimento do Paulo, com todo respeito a ele, mas ele é totalmente desconexo, né? O Paulo havia acabado de voltar, a casa era alugada, não tinha por que ficar pagando aluguel. E não é que ela morreu num dia e entregou a casa no outro. Vários dias se passaram. Essa casa foi feito pintura, foi feito um ajuste nessa casa para devolver ao proprietário. E isso não se faz de um dia para o outro. Então, com o falecimento dela, foram retirados todos os pertences, foram feitas manutenções devidas, notificado o proprietário e devolvido esse imóvel. Não tinha por que ficar pagando aluguel. Para a gente terminar agora, doutor, a respeito do depoimento que vai ser realizado amanhã, né? Como que a cliente do senhor, no caso a Elizabeth, ela pretende trazer algo a mais, alguma informação a mais, reforçar aquilo, inclusive, que ela confessou na carta? Como que a cliente do senhor, Elizabeth, pretende se preparar, né, de forma online, vai ser esse novo depoimento dela? Correto. Está designado para amanhã pela manhã o interrogatório da Elizabeth, no período da tarde o interrogatório do Luiz, ambos de forma online. Ontem, em reunião com a minha cliente, trouxe tudo que a investigação até então tinha apurado e a questionei sobre eventuais pontos que a defesa poderia não saber. E ela segue com a mesma linha, alegando o mesmo fato, que ela não tem nenhum envolvimento com a morte da Natália, da filha, e nenhum envolvimento com a morte da Larissa. Embora seja a última pessoa que esteja com vida
a encontrar as duas pessoas. A respeito do chumbinho diferente, né, o princípio ativo diferente nas duas ocorrências, o que ela disse? Ela não sabe esclarecer. Questionei esse ponto para ela, porque ela fala na carta dela, né? Ela fala que ela acredita que seria o mesmo chumbinho que poderia a Natália ter ingerido, estar nesse remédio que ela entregou sem saber que tinha chumbinho para Larissa. E eu questiono exatamente isso para ela, como é que eu justifico, como é que eu explico isso? Ela falou, olha, não, na verdade isso foi uma suposição minha, ela diz, né? Que enquanto ela estava ali no cárcere, ela falou que a única resposta lógica na cabeça dela poderia ser isso, que então ela não saberia dizer essa diferença da substância. Só declara ela como inocente. Sim, ela se diz inocente. Esta carta aí é uma confissão. Segundo o promotor, se ela queria fazer esta carta ser um álibi para ela, o Ministério Público entende que ela confessou o crime. O senhor tinha conhecimento? O senhor orientou ela sobre essa carta? Não, de maneira nenhuma. Essa carta não tem... a defesa foi surpreendida com essa carta. Inclusive, isso é questionado hoje para a Viviane no depoimento dela, porque a Viviane tomou o conhecimento dessa carta antes mesmo dos advogados. Ela esclarece que a mãe fez contato com ela através do WhatsApp, na verdade o WhatsApp da carceragem de São Joaquim da Barra, pedindo para que ela fosse solicitar seus advogados que fossem na segunda-feira buscar uma carta que ela teria escrito. Que essa carta estaria, acho que dentro do livro de São Francisco de Assis, alguma coisa assim, na cela. E aí ela é surpreendida no dia seguinte com fotos dessa carta enviadas pela própria carceragem. E aí na segunda-feira nós vamos buscar essa carta. Então assim, a defesa não tinha conhecimento, o Ministério Público, enfim, é o dever dele ser o fiscal da lei, ele está alegando que ela confessa, mas a defesa não entende dessa forma. Mas a carta pro senhor... Conversamos com o Dr. Bruno, aqui dentro do Balanço Geral, Pasquim, ao vivo, aqui na frente da DEC, né, delegacia, onde a Viviane, irmã da Natália, ela foi ouvida como uma testemunha a respeito da investigação da morte da irmã, e também o pai dela, o seu Antônio Garnica, também foi ouvido como testemunha em relação à morte da filha Natália e também, claro, da Larissa. Larissa, que era esposa do filho do Antônio, o Luiz Garnica. Tivemos informações ao vivo aqui, direto da Central de Polícia Judiciária, onde funciona a DEIC, delegacia que investiga estes dois homicídios. Pasquim, informações importantes repassadas hoje, aqui ao vivo dentro do Balanço Geral. Gustavo, bom, a gente sabe que tem uma diferençazinha aí até a gente chegar até você, mas é claro, a gente está mostrando isso ao vivo, em primeira mão, aqui no Balanço Geral. A gente acompanha, então, essa saída aí dos envolvidos, do advogado, falando aí sobre a versão que foi apresentada pelos clientes dele. Agora, você estava aí desde cedo, a gente está vendo imagens, inclusive, aí do momento em que o Antônio Garnica deixa a delegacia, que a Viviane deixa a delegacia. Como é que foi ali esse contato com eles, Eles disseram alguma coisa, eles saíram sem falar nada? Como é que foi essa saída deles aí? Eles chegaram mais ou menos que hora? Logo cedinho, pelo que a gente conversava aqui na redação, que horário que começou? Conta pra gente um pouco aí agora desses bastidores e como é que esses envolvidos reagiram ali à presença dos jornalistas. Olha só, Pasquim, eles chegaram aqui até a delegacia para serem ouvidos aí pelo delegado do caso, o doutor Fernando Bravo, antes das 9 horas da manhã. Inclusive em um horário que surpreendeu até o próprio advogado de defesa deles, doutor Bruno, com quem conversamos agora há pouco. Eles chegaram bem antes do que estava previsto. Então, quando nós chegamos aqui na delegacia, acreditávamos que talvez eles iriam ainda chegar aqui até a delegacia, para serem ouvidos, ter o depoimento. Aí o que aconteceu? Eu subi lá, conversei com os investigadores, e aí os investigadores confirmaram para mim, não, a Viviane já está depondo neste momento, era pouco depois das 9 horas da manhã, e neste instante, inclusive, o Antônio Garnica estava aguardando em um sofá fora da sala do delegado. Ele se assustou até um pouco, comigo,
já que eu estava lá em cima, né, fui tentar, né, de forma em off ter informações, inclusive depois retornei lá, ele a todo instante, em todo instante tentou falar, não tem nenhuma imagem, não está gravando nada, né, inclusive tem essa imagem que eu consegui fazer dele ainda sentado lá no sofá, e aí, conforme foi passando a manhã, né, outros colegas jornalistas tiveram esta informação a respeito da presença da Viviane e também do Antônio aqui, e acabou que toda a imprensa de Ribeirão Preto estava aqui na delegacia aguardando a saída deles, né, como nós podemos ver aí nas imagens, né, feitas pelo Roberto Luiz, né, eles deixaram aqui a delegacia agora há pouco, próximo de 11h30, inclusive, né, instantes antes de nós entrarmos ao vivo aqui dentro do Balanço Geral. Nenhum dos dois quis falar a respeito das duas mortes, tanto da Natália como também da Larissa, né? Eu questionei inclusive o seu Antônio por ele não ter participado da exumação, por ele não ter participado das investigações até este momento, inclusive a produção da Record tentou por várias vezes conversar com ele, pegar, realizar alguma entrevista, ele não conversou, ele também deixou aqui a delegacia em silêncio. E a Viviane não foi diferente, a Viviane também deixou em silêncio aqui a delegacia, ela foi questionada a respeito, inclusive, de 2 pontos que eu acabei de conversar aqui agora, nessa entrevista com o Dr. Bruno, por que ela, logo após a morte da Natália, logo após a Larissa, ela foi, né, ao banco ter informações a respeito das contas bancárias dessas duas vítimas. Ela não quis falar nada e não quis falar nada também a respeito, né, porque ela acabou liberando a residência onde a Natália, a irmã dela, morava lá na cidade de Pontal o mais rápido possível, como foi contado em depoimento do namorado da Natália. E como nós tivemos aqui informação agora nessa entrevista do Dr. Bruno, né, não foi desta forma, né, a defesa acredita que foi da forma mais correta, precisa possível. Portanto, acredito que diante de todas essas informações que foram repassadas hoje pelo Antônio Garnica e pela Viviane, alguns pontos devem ser aí fechados dentro desse processo de investigação. Os advogados de defesa do Luiz, que também acompanharam o depoimento da Viviane e do Antônio, eles reforçaram hoje mais uma vez aqui na saída da delegacia, inclusive em conversa com a imprensa, nós temos, daqui a pouco vamos mostrar aqui ao vivo dentro do Balanço Geral, reforçaram mais uma vez a inocência deles, Luiz Garnica, e eles disseram lá que inclusive teriam outras mortes, que claro que dependendo disso, Pasquim, do que foi contado aqui pela Viviane e pelo Antônio, eles vão, a Polícia Civil com certeza deve investigar, abrir novos inquéritos, né, em cima de todas essas informações novas que podem ter surgido a partir desses 2 depoimentos de hoje.